A partir de agora nós vamos conversar com Marcelo Terto, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores. Boa tarde, seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia, o prazer é todo meu. Sua agenda hoje na Paraíba tem uma série de eventos, né? Aliás, acho que o senhor fica até amanhã também? Fico até amanhã cedo. Hoje vim acompanhar as eleições da nossa Associação dos Procuradores do Estado da Paraíba e participar de uma reunião com a comissão organizadora do nosso 40º Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do DF. É o evento mais tradicional na área jurídica. Vai ser aqui em João Pessoa? Vai ser em João Pessoa, no Centro de Convenções, do dia 9 a 12 de setembro próximo. Já que falou do Congresso, que temas serão discutidos nesse Congresso? Porque depois nós vamos voltar para o papel da Procuradoria. O eixo central do Congresso é autonomia, probidade e ética na gestão pública. Discutir o papel, o encaixe da advocacia pública como um instrumento de mudança na gestão pública brasileira, não fugindo do seu papel, mas executando com toda amplitude, toda competência as atribuições constitucionais que são conferidas aos procuradores do Estado, que é a consultoria jurídica e representação judicial do Estado. Quando se coloca o tema assim, nós vamos discutir ética no serviço público, probidade administrativa e tal, fica logo a subentendido que não existe ética, ou então ela pelo menos não está sendo observada, não é sempre observada, a probidade também. Qual é a avaliação, né, que vocês fazem em relação a esses dois temas, ética e probidade na administração pública brasileira? Nós temos ainda uma carência muito grande desses valores na administração pública brasileira. O povo não foi à rua ano passado reclamar apenas por serviço. Qualidade, melhor qualidade do serviço, maior eficiência da administração pública. Ele foi à rua e continua na perspectiva de uma mudança cultural na gestão pública brasileira. A necessidade de implementar esses valores para se alcançar, através deles, uma eficiência administrativa maior. Os procuradores, eles se enquadram tanto no aspecto de instrumentos novos que são oferecidos ao administrador público e ao cidadão que é gerido por esse administrador, como a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, de uma forma muito presente, como a manifestação que é obrigatória, por exemplo, antes da aplicação de qualquer sanção da lei anticorrupção. As empresas que se dirigem, né, tem como destinatário aquelas empresas que prestam serviço ao Estado, oferecem, vendem algum produto para o Estado através das contratações que se dão mediante licitação. E aqui no Estado da Paraíba nos preocupa muito porque até poucos dias atrás nós não participávamos, a despeito de ser uma incumbência constitucional do Procurador do Estado, de qualquer processo de licitação. Não havia consulta, que é obrigatória de acordo com a Lei 8666 e é exclusiva do Procurador em razão do artigo 132 da Constituição Federal. Tivemos que representar essa situação no Tribunal de Contas da União, já que boa parte dos investimentos de todos os estados, isso não é a realidade só da Procuradoria, se faz com recursos federais e esses recursos estão sendo aplicados sem essa consulta, sem essa orientação prévia, que é a forma mais eficiente de se prevenir desvios na administração pública, porque você resolve as pendências e evita os desvios antes deles acontecerem. Aliás, já que o senhor falou sobre essa pendenga aí com o governo, não foi a única, né? Como é que vocês avaliam a Paraíba no quadro brasileiro? É uma situação única, porque nós não temos em nenhum outro estado ou no Distrito Federal uma relação de crise tão aguda como nós testemunhamos aqui, infelizmente, no estado da Paraíba. A situação aqui é crítica porque houve uma ruptura total, uma situação de completo desrespeito do governo em relação às competências da Procuradoria. Nós ajuizamos a ADIM no Supremo Tribunal Federal, conseguimos uma liminar, essa liminar foi descumprida, ingressamos com a reclamação, conseguimos a reclamação, isso denunciando o descumprimento da outra liminar do ministro Celso de Mello. O ministro Barroso concedeu uma nova liminar nessa reclamação e ainda assim o governo continua nomeando servidores comissionados para fazer serviços que são privativos do Procurador do Estado, em especial na área de licitações, e desconsiderando completamente as ordens e comandos judiciais, motivo pelo qual nós, há menos de 10 dias, protocolamos um pedido ao ministro Barroso para que agravasse
as sanções, que não se limitasse só à suspensão, para que se aplicasse multa pessoal ao governador, e no caso, a representação ao Ministério Público por caracterização de crime de desobediência, e um pedido autônomo, na verdade um pedido de ofício de intervenção federal no estado da Paraíba, porque descumprimento de ordem judicial é algo muito grave, que demonstra um completo descompromisso com a relação dos poderes. Quais, para que o nosso telespectador possa acompanhar com muita clareza, quais as competências do procurador de Estado que vocês reivindicam que elas não estão sendo observadas na Paraíba? São competências simples, mas de grande alcance. Assessoramento jurídico, consultoria jurídica, que é formal, são os pareceres jurídicos, e a representação judicial do Estado, de toda a administração do Estado. E hoje, quem os procuradores não fazem, Em processo de licitação hoje, depois dessa representação no Tribunal de Contas e da decisão do Tribunal de Contas da União, dizendo que nenhum recurso federal pode ser aplicado no estado da Paraíba sem passar pela Procuradoria, porque isso demonstra um desvio institucional que é sério e grave, que deve ser combatido, nós conseguimos a nomeação de um único procurador para coordenar o jurídico da Secretaria de Administração, que é por onde passa a maior parte das licitações. Mas ainda continuamos com comissionados atuando na Secretaria de Saúde, e o mais grave de todos, porque um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada procedente pelo próprio Tribunal de Justiça da Paraíba, declarando a inconstitucionalidade do quadro de procurador da Polícia Militar. Ou seja, esses cargos não deveriam mais existir, mas essas pessoas ainda estão lá, de uma forma ou de outra, prestando esse serviço para o Estado, usurpando atribuições, funções constitucionais dos procuradores. Em uma das suas visitas à Paraíba, o senhor, inclusive, teve um encontro com o governador Ricardo Coutinho. Esse diálogo não avançou para resolver questões como essas? Infelizmente, não. Deixamos todo o caminho pavimentado para um diálogo, mas a então secretária de Finanças botou tudo a perder, porque respondeu aos procuradores de quem não estivesse satisfeito e tivesse competência, que fizesse concurso para outro estado, que fizesse concurso para outra carreira jurídica. São conselho de Aracilba Rocha. Aracilba Rocha, que hoje parece que está pagando o preço dessa postura completamente desrespeitosa e completamente incoerente com a necessidade de um tratamento diplomático, digno, com as instituições públicas. E de lá para cá, nada se resolveu. Partimos para um embate judicial, ganhamos todos eles, inclusive uma tentativa de restringir, de limitar a atuação dos procuradores nas ações civis públicas e de improbidade. Conseguimos uma vitória no mandado de segurança no tribunal, unanimidade. O Tribunal de Justiça disse que o ato do então procurador-geral era ilegal. E esse mesmo procurador-geral, para ver a situação como é grave na Paraíba, um procurador-geral que se diz procurador-geral hoje, contrariando o que é uma norma constitucional que impõe que o cargo de procurador-geral seja ocupado por membros, exclusivamente por membros da carreira. Muito embora seja de livre nomeação do governador do Estado, esse membro deve ser escolhido entre os membros da carreira. Essa pergunta talvez fosse melhor fazer a Sânia Japiaçu, que é a presidente da Associação dos Procuradores da Paraíba. Já que vocês estão trabalhando conjuntamente, eu faço a pergunta a você. A Procuradoria da Paraíba tem estrutura para atender a todas essas demandas do Serviço Público Estadual? O senhor responde daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Bom, nós voltamos a conversar com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, Marcelo Teto. E antes do intervalo, Josval, você havia deixado uma pergunta. Tinha deixado a pergunta, porque os procuradores reivindicam participar de todo o processo administrativo, acompanhar tudo. E a minha pergunta foi se a atual Procuradoria do Estado da Paraíba tem estrutura para atender a toda essa demanda. Infelizmente, Josval, a Paraíba não tem estrutura, principalmente pelo fato grave que testemunhamos no ano passado. A sede da nossa Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba ficou fechada por mais de 6 meses. Os procuradores não tinham onde buscar os processos, não tinham como controlar os prazos. Mas agora tem uma sede nova. Tem uma sede nova que ainda não é adequada para todo o serviço que a Procuradoria tem que assumir para atender a demanda do Estado. Não há procuradores suficientes, não há quadro de apoio e há um grande processo de evasão dos membros da carreira.
Nós perdemos procuradores diariamente para procuradorias de município, para procuradoria de outros estados, para magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, em primeiro lugar por uma simples razão, porque o salário em todas essas outras carreiras, inclusive no estado da Paraíba, é melhor. E a Paraíba perde muito em know-how, perde muito em experiência e perde muito em estabilidade dos seus quadros, que deveriam não só crescer, mas se organizar para atender mais e melhor ao estado da Paraíba. E atender a Paraíba, inclusive, nos processos de licitação e contratações públicas. Hoje é um dia de eleições na Associação Paraibana, né, dos procuradores. O senhor está acompanhando também esse processo? Como é que está sendo a votação? Embora não há muito tumulto, é chapa única, né? Chapa única, isso é sintomático. Isso revela que a escolha e a postura da carreira, né, para a representação da classe do estado da Paraíba é correta. Né? Vai num caminho certo e vai num caminho de emparelhar a Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, a carreira de procurador, à realidade dos demais estados. Não há nada que se compare em termos de pessimismo na Paraíba, mas há um fio de esperança através da liderança de quem assumiu essa postura, que é a nossa querida presidente Sânia Japiaçu, assumiu essa postura, combateu e enfrentou todas essas deficiências e essa falta de compreensão em relação à importância e à necessidade de um trato adequado da carreira no estado da Paraíba, e o que foi objeto de disputa há 3 anos atrás, hoje é um consenso, né? Não a unanimidade, mas um consenso e uma convergência em torno de que nós estamos no caminho certo como opção política de defesa da classe. O senhor fala em equiparar a Procuradoria da Paraíba dos outros estados. Quais as diferenças hoje? O que é que está faltando para que a Procuradoria da Paraíba chegue a esse patamar dos outros estados que a senhora fala e aponta aqui? Falta tudo, né? Falta um salário adequado, falta uma estrutura adequada e falta uma relação de confiança e de compreensão, porque a confiança, até mesmo porque essa questão do Procurador-Geral de Carreira, ela deixou de ser um mito nos demais estados. Nós temos Procurador-Geral de Carreira hoje em 25 estados, inclusive no estado da Paraíba. Infelizmente, o estado da Paraíba desconsidera uma emenda constitucional que exige que essa escolha se dê pelo processo, dentro dos quadros, né? Dentro dos membros que integram a carreira de procurador do estado. Falta a estrutura adequada e falta reconhecer que o problema existe e deve ser contornado, para que a Procuradoria ela se estabilize, ela estabilize seus quadros e ela possa cada vez mais avançar em contribuição com a gestão pública do estado da Paraíba. Fora esses problemas que são muitos e estão localizados aqui na Paraíba, quais são as grandes lutas da ANAP em âmbito nacional? Eu queria que o senhor respondesse isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Nós voltamos a conversar com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, Marcelo Terto. Eu havia deixado a pergunta pendente do bloco passado. Afora as lutas da Paraíba, que não são poucas, quais são as outras grandes lutas da ANAP? Hoje, nós trabalhamos uma grande ferramenta de contenção de realidades como esta da Paraíba, que é a PEC 82, o Projeto de Emenda Constitucional número 82 de 2007, que trata da autonomia das Procuradorias Gerais dos Estados. Em primeiro lugar, porque o sistema de o sistema de justiça envolvendo outras funções tão importantes quanto a advocacia pública, sendo que todas elas já têm autonomia, não só a advocacia pública, e essa autonomia ela existe justamente para garantir, em primeiro lugar, as competências constitucionais dos procuradores. Com autonomia não vai existir esse tipo de usurpação de competência que se acompanha diariamente no estado da Paraíba. Com autonomia institucional, você pode garantir a continuidade dos serviços da Procuradoria. E essa autonomia ela existe através do que os outros já têm do ponto de vista institucional. Nós não estamos pedindo nada para o procurador, estamos pedindo que a Procuradoria-Geral dos Estados e dos Distritos Federais e do Distrito Federal tenha autonomia administrativa, orçamentária, financeira e técnica. É só isso. Isso diz tudo, precisa estar na Constituição. Infelizmente,
para que não aconteça o que acontece no estado da Paraíba e nem aconteça o que o Josival acabou de registrar aqui como notícia. Denúncias de situações tão graves de desvios de recursos públicos federais em municípios que não têm, com toda certeza, sua procuradoria institucionalizada. Cláudio, eu sei que o tempo já esgotou, mas eu queria só reforçar aqui a pergunta. Ele disse que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede intervenção, inclusive na Paraíba, no governo da Paraíba. Como é que vocês vão insistir nesse pedido, acompanhar esse pedido? Como é que isso insistiremos porque se ignora a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. E não há nada mais grave numa democracia de direito, no Estado democrático de direito, do que uma situação de completo à parte das relações entre os poderes republicanos. Executivo, legislativo e judiciário, cada um do seu papel. Se há um comando judicial, os outros dois têm que respeitar. E isso não está acontecendo na Paraíba. O que acontece aqui é uma completa ignorância, para descaso com as ordens judiciais emanadas tanto do Supremo Tribunal Federal como do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, eu queria fazer só um registro rápido, Cláudia. Quem tiver interesse no nosso Congresso Nacional, até o próprio vice-presidente Michel Temer demonstrou interesse, está para confirmar sua presença, grandes juristas nacionais, procure informação e faça sua inscrição através do site Congresso Nacional para Congresso Procuradores para congressanap.paraíba.com.br. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui no Tambal Debate. Eu que agradeço, Cláudia, muito obrigado. A edição de hoje vai ficando por aqui, agradecendo pela sua audiência, tenha uma ótima tarde, até amanhã. Boa tarde a todos.